Boa noite, alunos do Centro Universitário Internacional Uninter, com polo em Santa Cruz do Sul. Boa noite, tutores. Sou gestora pública de uma escola no município de Rio Pardo, Rio Grande do Sul. Minha formação inicial é magistério pelo Instituto Estadual de Educação Ernesto Alves de Rio Pardo. Tenho graduação pela Universidade de Santa Cruz do Sul, Unisc, Matemática, licenciatura plena, e pós-graduação, especialização em anos iniciais pela Seller Faculdades. Também pós-graduação e especialização em supervisão escolar pela também Seller Faculdades e tradução e interpretação em Libras pela Sensupeg. E tenho um curso de formação continuada, AEE, pela Universidade Estadual de Goiás, na modalidade EAD. Atualmente, sou gestora de uma escola pública do município de Rio Pardo, Rio Grande do Sul, que se chama Escola Municipal de Ensino Fundamental Zamira do Amaral Lisboa. Está localizada na zona rural de Rio Pardo, mais precisamente no distrito de Passo da Areia, na localidade de Abelina. Os gestores públicos municipais de Rio Pardo não são eleitos, e sim indicados pela administração municipal, embora exista o Plano Municipal de Educação, que prevê para os próximos anos a eleição de gestor e não mais a indicação pela administração, o que eu considero bem bacana, bem legal e vem a calhar com o que diz, a gestão democrática, que é eleger os gestores de forma democrática e não por indicação. Na escola onde atuo, é uma escola de ensino fundamental incompleto. Então, além da minha escola, existem outras com esta modalidade, ensino fundamental incompleto, que o gestor, ele não é só gestor. Ele é gestor, que faz o papel de supervisor, de orientador, de vice-diretor. Então, não existe uma equipe gestora, e sim uma única pessoa que faz a função de todas estas que eu acabei de citar, e inclusive é titular de turma, é professor. Então, isso faz com que o trabalho da gestão seja um trabalho que exige muito da pessoa e é bastante desgastante. O que mais que eu poderia colocar para vocês quanto ao tipo de gestão da minha escola? Ela é uma gestão realizada por mim, enquanto gestor, e existem professores, uma servente de merendeira e também 2 órgãos que funcionam dentro da escola, que é a APM e o Conselho Escolar, que eu falarei no próximo capítulo para vocês. Gestão democrática se dá pela possibilidade de participação efetiva de diferentes segmentos da comunidade escolar. Na escola onde sou gestora, existe a APM, que é a Associação de Pais e Mestres, também pode ser chamada de CPM, Círculo de Pais e Mestres, em algumas escolas, que ela é formada por pais, professores e funcionários, diferente do Conselho Escolar, que contempla o quesito aluno. Na APM não existe a representação de alunos, e sim de pais, professores e funcionários. A APM, ela é eleita por uma eleição de voto fechado, ela tem um regimento interno que contempla essa eleição. Para realizar a eleição da APM, precisa-se fazer um edital que tem que ser lançado 30 dias antes da eleição, para que as chapas se apresentem. Depois da eleição, o presidente precisa encaminhar junto ao tabelionato uma solicitação de averbação desta APM. Posterior a isso, vai gerar junto à Receita Federal um CNPJ. Com este CNPJ, se feito pela Secretaria Municipal de Educação um cadastro junto aos projetos do MEC, a escola passa a receber
uma verba federal que se chama Programa Dinheiro Direto na Escola, mais conhecido por PDDE. E aí a direção, juntamente com os demais componentes, mais membros da APM, consegue gestar esse recurso, realizar compras, obedecendo os critérios da política pública deste recurso, que de imediato, inicial, é 20% de custeio e 80% de capital no primeiro recebimento. No segundo, o gestor, junto com o presidente, tem a opção de escolher o percentual que quer receber no próximo recurso, ou seja, pode-se optar em receber 50% de custeio e 50% de capital. Para quem não sabe o que é custeio e capital, é o seguinte: custeio contempla material que dura pouco, como por exemplo folha de ofício, lápis, material escolar, e de capital são coisas que capitalizam, que duram mais, que são eletros e demais equipamentos que se fazem necessários para a gestão escolar e o uso dos alunos também, é claro. O Conselho Escolar existe na Escola Zamira desde o ano de 2015 e ele foi eleito também por uma eleição que existiu um edital que foi lançado 30 dias antes da eleição. Foi feita uma Assembleia Geral em dezembro de 2015 e aí a gente elegeu dentro de cada segmento pai, segmento APM, segmento aluno, segmento funcionário, segmento professor, o representante e um suplente, ou seja, o titular do segmento pais e um suplente, titular do segmento professor e um suplente, e assim sucessivamente, diferente da APM que não existe suplente, né? E para o Conselho Escolar existir, posterior a esta eleição, que escolhe um representante e um titular para cada segmento, precisa-se escolher o presidente do Conselho Escolar. E um dos critérios que a gente precisou obedecer é que o segmento membros da comunidade escolar, que eu esqueci de falar para vocês, que também compõem o conselho, ele não pode ser o presidente e nem o diretor. O diretor está lá no segmento de gestão, né, de equipe diretiva, então ele não pode ocupar a posição de presidente nem de vice, e nem o representante da comunidade escolar. Posterior à escolha, a gente precisa criar um regimento próprio deste conselho, precisamos, melhor dizendo, nos preparar essas pessoas, que são pessoas leigas, né, no assunto, que não têm um grande conhecimento de Constituição Federal, de LDB, de ECA, que são políticas, né, que são leis que contemplam a educação e que são necessárias ter um conhecimento para poder gestar bem. Então a preocupação da gente agora no segundo momento, já que o nosso conselho é um conselho novo, que foi fundado em dezembro de 2015, seria preparar essas pessoas que hoje compõem o nosso conselho para que consigam dar qualidade na gestão do seu conselho escolar, que vai durar por 2 anos a gestão desse conselho. Posterior a 2 anos, que também é a duração da APM, precisamos fazer então uma nova eleição ou reconduzir estes conselheiros por mais 2 anos. Ainda sobre o conselho escolar, qual é a função do conselho escolar? O conselho escolar tem a função de deliberar sobre o funcionamento interno da instituição, desde a elaboração do projeto político-pedagógico, como também zelar pelo cumprimento do mesmo, analisar questões de cunho educacional que a ele é direcionado, apontando soluções. Então eu acredito assim que toda escola deve ter o seu conselho, porque é um órgão de suma importância. Ele dá uma segurança ao gestor e ele é um órgão soberano, né? Um órgão superior. Acima da gestão do gestor da escola está o conselho. Embora o gestor faça parte do conselho, o conselho é para supervisionar, é para fiscalizar, é para ajudar, deliberar sobre as funções e gestar tanto de recursos financeiros como de cunho cognitivo, pedagógico.
afetivo na escola, o conselho tem essa função de acompanhar e de ajudar o gestor nesse sentido. Gostaria de agradecer às estagiárias Angélica e Andriele desta instituição pela oportunidade de conhecê-las, de poder conviver com elas por alguns dias, por um período, né, que passaram aqui pela escola, que puderam vivenciar, puderam sentir, né, o que é gestar uma escola na prática, e também por a possibilidade de conseguir gravar esse videozinho passando para vocês um pouquinho de como funciona a gestão da minha escola e dos órgãos que compõem a escola. Enfim, foi um prazer muito grande conhecer as meninas e uma oportunidade ímpar de participar então deste momento, né, da vida delas, que é o estágio em gestão. Obrigada, meninas, pela oportunidade. Desejo a vocês, aos colegas e aos tutores um bom final de curso e até a próxima oportunidade.